Olá! Bom, nós vamos seguir estudando o homicídio e nesse vídeo a gente vai começar a estudar o homicídio qualificado. Nós já falamos do homicídio simples, já falamos do homicídio privilegiado, que na verdade é um equívoco de nomenclatura, né? Uma causa de diminuição de pena, mas tudo bem, a gente chama de homicídio privilegiado. E agora nós vamos ver as figuras do artigo 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado. Então, vamos nessa? Vem comigo aqui para a lousa, para nossa lousa virtual, para você ter aquela visualização geral do nosso quadro. Olha, são todos esses post-its. E agora nós estamos nesse aqui, ó, homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, pena de 12 a 30 anos. E a primeira coisa que eu quero que você note aí desse quadro que eu estou apresentando é essa figura aqui pintada em amarelo, que está revogada. Então, cuidado, a gente aqui no canal tem o compromisso de sempre ter a aula atualizada. Quando uma aula desatualiza, a gente simplesmente deleta e grava outra para você ter segurança, porque não sei você, mas o que eu gosto quando eu pego um material assim para estudar é saber que eu posso confiar no que está ali, que aquilo está atualizado. Então, aqui não há alguma dúvida, você pode sempre ter essa confiança. E de fato, eram até 2024 9 as qualificadoras do homicídio. Vamos lá de novo para o quadro para eu te explicar qual que era a história, né? Quando o código ele foi editado em 1940, lá em 1940 eram 5 qualificadoras. O inciso 1, o 2, o 3, o 4 e 5. Essas 5 é que vieram, por assim dizer, de fábrica, né? Estavam presentes desde o comecinho ali do código. Aí começaram a ser introduzidas outras qualificadoras. Então, em 2015, foi introduzida essa qualificadora do feminicídio. Ela foi introduzida pela Lei 13.104 e a gente insistia muito, até porque isso caía muito em concurso público, também cuidado na hora de você for resolver questão de concurso, de não resolver questão desatualizada, porque senão você pode aprender errado. Mas a gente, durante esse período aí, 2015 até 2024, em que vigorou essa qualificadora, a gente insistia muito, olha, o feminicídio não é um tipo autônomo, o feminicídio não é o nome de um crime, o feminicídio é uma qualificadora dentro do crime de homicídio. Ele está lá no rol das qualificadoras, ele é a 6ª qualificadora e depois dele ainda teve a 7ª, 8ª e a 9ª. Pois bem, a partir de 2024 não é mais assim. A partir de 2024, o feminicídio passou sim a ser um crime autônomo e nós vamos ter outro vídeo aqui no canal sobre esse tipo penal. Agora é um tipo penal chamado feminicídio, artigo 121-A. Então ele deixou de ser uma qualificadora e tornou-se um tipo penal autônomo. E eu já dando spoiler, eu já esclareço que esse tipo penal autônomo do feminicídio tem uma pena maior do que a do homicídio qualificado. Do homicídio qualificado tem uma pena de 12 a 30 anos. O tipo penal autônomo de feminicídio, que passou a existir a partir de 2024, tem uma pena de 20 a 40 anos. Portanto, trata-se de uma novatio legis impeius. É uma nova lei que tornou mais severa a punição e dessa forma ela não retroage. É isso mesmo, essa nova lei que transformou o feminicídio num crime autônomo, revogou a qualificadora por um lado, criou o tipo penal de feminicídio por outro, é uma novatio legis impeius e, portanto, não retroage. Ou seja, todos aqueles que praticaram uma conduta que possa ser enquadrada como feminicídio antes da entrada dessa lei em 2024, antes aqui da lei 14.994 de 2024, quem praticou a conduta antes da lei vai responder na forma da lei antiga, ou seja, vai responder por homicídio qualificado e não pelo tipo autônomo de feminicídio. Então,
cuidado só com essa questão de aplicação da lei no tempo, tá certo? Então, atualmente, o homicídio tem 8 qualificadoras, tem 9 incisos, mas como um deles foi revogado, o inciso 6º, sobraram 8 qualificadoras. E aqui, nesse vídeo, nós vamos ver aspectos gerais do que é um homicídio qualificado. Aí no próximo vídeo a gente vai entrar no detalhe de cada uma das qualificadoras, mas por enquanto nós vamos ver os aspectos gerais. Então, primeiro de tudo, o que é um crime qualificado? O que significa ser qualificado? Olha, qualificadora é uma circunstância que altera a pena em abstrato. É diferente de uma causa de aumento que altera a pena em concreto. Uma causa de aumento é assim, aumenta a pena em 1/3, aumenta a pena em metade. Isso é uma causa de aumento, também chamada de majorante. Qualificadora não é isso. Qualificadora mexe na pena em abstrato. Então veja, parece até que é um tipo penal autônomo, né? Não é, porque está inserido dentro do caput de homicídio. Então é um tipo chamado de derivado, é um tipo derivado, não é um tipo autônomo, é um tipo derivado, mas tem uma pena em abstrato diferenciada. Se a pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos, a pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Então o parágrafo 2º do artigo 121, ele reúne 8 qualificadoras, 8 circunstâncias que tornam a pena do homicídio uma pena de 12 a 30 anos. Em algumas provas é perguntado em que momento, em que fase da dosimetria da pena as qualificadoras devem ser consideradas. E a resposta é na primeira fase da dosimetria, porque a primeira fase é aquela que fixa a pena base. E a pena base parte da pena mínima em abstrato. A pena base não é pena mínima, mas ela parte da pena mínima em abstrato. E a pena mínima em abstrato de um homicídio qualificado é 12 e não 6, como de um homicídio simples. Então, as qualificadoras devem ser levadas em consideração a partir da primeira fase da dosimetria da pena. Então, até aqui fomos qualificadora, muda a pena em abstrato. Em que fase da dosimetria? Na primeira fase da dosimetria. Bom, terceiro ponto a respeito de qualificadoras. Mas então, se as qualificadoras, vou voltar aqui para o nosso esquema para você visualizar. Se nós temos aqui 8 qualificadoras, é possível que num determinado caso concreto haja mais de uma qualificadora? Existe a tal da figura do homicídio duplamente qualificado, do homicídio triplamente qualificado, quadruplamente qualificado? Imaginemos que um homicídio é praticado por motivo torpe, você ainda não sabe o que é isso, mas já dá para imaginar, a gente vai ver no próximo vídeo. Por motivo torpe, com emprego de veneno, motivo torpe, emprego de veneno e de uma forma que dificultou a defesa da vítima, usando um modo que dificultou a defesa da vítima. Imagina que eu tenho um homicídio com essas 3 qualificadoras. Tá correto falar em homicídio triplamente qualificado? Eu já vi altos debates acadêmicos sobre isso. Então eu vou te dizer o que é a verdade verdadeira. Sim, está correto. Está correto. Eu posso ter mais de uma qualificadora? Sim. E a denúncia do Ministério Público, aquela petição inicial, vai descrever as 3 qualificadoras. Imagina que são 3. A denúncia vai fazer constar as 3 qualificadoras. Na pronúncia, aquela decisão do juiz ao final da primeira fase do júri, na pronúncia também vão constar as 3 qualificadoras. De repente, né, o juiz pode até excluir uma, enfim, mas imagina que na pronúncia vão constar as 3 qualificadoras. No plenário do júri, no dia do julgamento, o Ministério Público vai sustentar as 3 qualificadoras. E os jurados, no momento da quesitação, no momento de serem perguntados, vão ser quesitados sobre as 3 qualificadoras. O réu agiu por motivo torpe? Sim ou não? O réu agiu com emprego de veneno? Sim ou não? O réu agiu com um modo que dificultou a defesa? Sim ou não?
Os jurados irão responder sobre as 3 qualificadoras. Portanto, existe a figura do homicídio triplamente qualificado, por exemplo? Sim. O que acontece, e é o que provoca certa confusão, é que caso os jurados, e eu estou falando de jurados porque são crimes aqui, o crime de homicídio doloso vai a júri. Se os jurados admitirem mais de uma qualificadora, se os jurados reconhecerem e acolherem mais de uma qualificadora, o que vai acontecer na prática do ponto de vista da dosimetria da pena? Na prática, do ponto de vista da dosimetria da pena, uma única qualificadora já muda a pena em abstrato. A pena em abstrato, que era de 6 a 20, passa a ser de 12 a 30. Isso com uma única qualificadora. Então, quando os jurados acolherem mais de uma qualificadora, como é que o juiz vai proceder no momento de prolatar a sentença? Essa é a pergunta. Se os jurados admitirem mais de uma qualificadora, o juiz ele vai considerar uma delas, qualquer uma, para qualificar, ou seja, vai utilizar uma delas como qualificadora propriamente, e a residual, a sobrante, a outra ou as outras, as residuais, serão usadas como agravantes na segunda fase da dosimetria da pena ou como circunstâncias judiciais desfavoráveis ainda na primeira fase da dosimetria da pena. Então, as sobrantes, as excedentes vão ser usadas ou como agravantes se estiverem previstas no rol do artigo 61 e 62, então serão usadas como agravantes, se previstas, ou se não estiverem previstas como agravantes, serão usadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis para aumentar a pena base em concreto. Para aumentar a pena base em concreto. Beleza? Então você já entendeu o que é uma qualificadora, você já entendeu como é que o juiz deve proceder quando houver mais de uma qualificadora. Próximo aspecto que eu quero aqui destacar. Seria possível, é compatível, ou são compatíveis, melhor dizendo, as qualificadoras com a figura do homicídio privilegiado? Ou seja, é possível o chamado homicídio híbrido. Imagina que eu tenho um homicídio privilegiado pelo relevante valor moral, né? Um homicídio praticado por eutanásia. Isso seria compatível com uma qualificadora? Seria possível aplicar a qualificadora e o privilégio no mesmo crime? Veja, do ponto de vista operacional, não há nenhum problema, até porque qualificadora mexe com a pena em abstrato, 12 a 30, e o privilégio mexe com a pena em concreto, reduz de 1/6 a 1/3, é uma causa de diminuição de pena. Então, do ponto de vista operacional, nada impede o juiz, na primeira fase ele qualifica e na terceira fase ele minora, ele aplica a minorante. Beleza. Mas do ponto de vista lógico, é compatível? Seria possível existir essa figura? A resposta é sim. É possível o homicídio híbrido, o homicídio ao mesmo tempo qualificado e privilegiado, desde que a qualificadora seja objetiva. Desde que a qualificadora seja objetiva. Nós vamos ver no próximo vídeo qual é a natureza das qualificadoras, que há algumas objetivas e algumas subjetivas. É possível o homicídio qualificado e privilegiado? Sim, desde que a qualificadora seja objetiva. Então eu posso ter um homicídio, por exemplo, sob domínio de violenta emoção, logo após uma injusta provocação da vítima, e que seja praticado com o emprego de asfixia. Eu vou lá e esgano a pessoa. É possível, porque eu tenho um privilégio, que é sempre subjetivo, com uma qualificadora objetiva, uma qualificadora de meio. Mas não é possível um homicídio privilegiado, sob domínio de violenta emoção, e ao mesmo tempo por motivo torpe, porque não dá para ter as duas coisas, ou é uma ou é outra. Ou o motivo é bom ou o motivo é ruim. Não dá para dois motivos opostos coexistirem, beleza? E último aspecto aqui da nossa... último aspecto aqui da nossa linha geral do estudo.
O homicídio qualificado, ele está arrolado como crime hediondo. O homicídio simples, como regra, não. Mas o homicídio qualificado, ele está lá elencado como crime hediondo. Homicídio qualificado é crime hediondo. Mas o homicídio híbrido, esse homicídio que ao mesmo tempo é qualificado e privilegiado, que ele tem as duas coisas, qualificado e privilegiado, segundo a jurisprudência majoritária dos tribunais, não é hediondo. Então, quando, mesmo que mantendo uma qualificadora, eu incorporo o privilégio, essa figura do homicídio híbrido não é um crime hediondo, certo? Muito bom, gente, nós vimos aqui os aspectos gerais do homicídio qualificado. Vimos o que é uma qualificadora conceitualmente, vimos o que acontece quando há mais de uma qualificadora, vimos a compatibilidade entre qualificadora e privilégio, vimos a natureza hedionda ou não do homicídio qualificado. No próximo vídeo a gente vai e vimos que a qualificadora do feminicídio foi revogada em 2024. No próximo vídeo a gente vai entrar em cada uma das qualificadoras e analisar uma a uma os seus aspectos mais importantes. É isso, gente. Bons estudos e até o próximo vídeo.